Hoje, quando eu estava começando a dar uma aula, uma pessoa veio conversar comigo falando sobre ela tá tentando largar o cigarro, né, o vício do cigarro. E ela falou que começou a dar esse passo no momento em que ela começou a fazer jiu-jitsu, né? Eu faço jiu-jitsu também. E aí essa pessoa estava falando que estava tentando fazer jiu-jitsu, percebeu que a energia dela, o gás dela, né? A gente usa muito esse termo gás ali no esporte, era muito baixo. E a respiração afetava muito, ela ficava com falta de ar e tinha dificuldade, um rapaz novo, né? E aí ele falou que queria aprender sobre como respirar para poder conseguir lidar melhor com essa situação. E aí, entre a explicação dele do que ele já fazia, né, além de tentar diminuir o cigarro, ele comentou sobre a tentativa de respirar mais, né? A tentativa de, ele usou até esse termo, eu tento trazer mais oxigênio para dentro, eu tento aumentar a minha respiração e eu não consigo. E mesmo assim eu ainda fico com falta de ar e tudo mais. Então, esse é um erro muito comum e isso me causou um alerta que me fez querer vir fazer esse vídeo, né? Muitas pessoas, elas acreditam que se a gente respirar mais, a gente vai ter uma respiração melhor, né? Como se fosse... A gente sempre tem essa ideia na sociedade, né? De que mais é melhor sempre. Então, se eu tenho mais dinheiro, eu sou mais feliz, né? Se eu tenho mais bens, eu vou ser uma pessoa, enfim, mais bem-sucedida. E assim vai, né? Só que não é bem assim. E eu diria que quase sempre não é bem assim, né? É, a, a respiração, na verdade, quando a gente olha para a eficiência da respiração, ela é algo que tende a ser muito melhor do que a quantidade, né? Então, foi exatamente o que eu respondi a ele. É exatamente o tema que eu botei aqui, né, que vocês viram aí desse vídeo. Respirar menos é melhor, né? A gente entende isso um pouquinho quando a gente volta lá para o meio do século passado com o Dr. Konstantin Buteyko, né, o médico ucraniano. Ele trabalhava em clínicas, né, ele era médico, trabalhava em hospital e tudo mais, e ele começou, através da observação dele, a notar que os pacientes que estavam ali no leito de morte, a galera que já estava muito mal, com a saúde muito debilitada, eles costumavam ter uma respiração mais profunda, mais pesada e ofegante, né? Então a pessoa costumava respirar muito barulhenta, né? Porque a pessoa realmente estava, a respiração dela estava sendo afetada por aquilo. Então ele começou a perceber, ele que era uma pessoa que tinha muitos problemas de respiratórios, né, asma e tudo mais, ele começou a se questionar nesse ponto. Será que então se essas pessoas respiram mais e fazendo muito barulho e é uma respiração muito ofegante, então será que a resposta para a saúde seria exatamente respirar ao contrário, respirar mais devagar, respirar de forma mais lenta e consciente? E exatamente foi aí que ele começou a desenvolver o método de respiração buteico, né? E que é um método sensacional, incrível, com, enfim, resultados maravilhosos. Mas o ponto todo é que ele estava certo nesse ponto, né? Ele estava certo nessa questão de que a resposta, ela não é necessariamente você respirar mais, né? Não é trazer mais ar para dentro. A média da nossa oxigenação do corpo costuma ficar entre 97 e 99% de oxigenação no sangue. E, ou seja, se você já está com esse nível alto, né? Eu lembro até de um professor meu de respiração que ele comentava que se você, durante uma pessoa que tem crise de pânico, né? É muito comum as pessoas que têm crise de pânico elas terem dificuldade de respirar. E aí a pessoa fica como se não conseguisse respirar, querendo trazer o ar para dentro e não conseguindo. Só que na verdade não é oxigênio que falta. E a nossa por falta de conhecimento, o que a gente imagina é que falte oxigênio, né? Então, ele sempre falava que se você botar um oxímetro ali para você ver como é que está a oxigenação daquela pessoa durante a crise de ansiedade, muito provavelmente ela vai estar com uma oxigenação boa. A oxigenação dela não vai estar baixa. Ou seja, então o que é que está acontecendo ali naquele momento, né? O que está fazendo aquela pessoa ficar com a síndrome do pânico ali, com a mente agitada e ela não consegue respirar? Na verdade, o que está acontecendo é que, como a pessoa respira muito rápido, ela está aumentando a quantidade de oxigênio, né? A hiperventilação faz isso com a gente, por isso que a gente tende a entrar em crise de ansiedade também quando a gente hiperventila ali, além de desencadear esse estado de ansiedade, a respiração acelerada, além de poder fazer com que a gente entre nesse estado, também faz com que a gente diminua a quantidade de gás carbônico no nosso corpo. Ou seja,
o gás carbônico, que é um dos responsáveis, né, o principal responsável ali para levar o oxigênio e distribuir ele pelo nosso corpo de uma forma ali, vamos dizer, mais objetiva, mais ver onde o corpo precisa mais, é como se a gente estivesse diminuindo essa capacidade. Então, o nosso corpo, que tecnicamente precisaria fazer uma boa distribuição de oxigênio ali naquele momento, ele sente como se estivesse com falta de ar, né? Eu tô faltando oxigênio. Na verdade, não está faltando. Na verdade, o que está faltando é uma boa distribuição daquele oxigênio. Então, qual seria o ideal para uma pessoa que está com falta de ar e, enfim, uma ansiedade, um pânico no ponto da respiração? Seria, na verdade, ela respirar menos. Se ela respirasse menos, ela ia se acalmar e ela ia conseguir começar a diminuir um pouquinho a oxigenação, aumentar um pouquinho o gás carbônico e ir distribuindo ali a oxigenação pelo corpo. Tá? Então, assim, mas isso é uma coisa que, óbvio, que a pessoa que está na crise de ansiedade, vai ser difícil dela passar por isso. Às vezes nem é bom, né? Às vezes, durante a crise de ansiedade, nem é bom tentar pedir para a pessoa respirar menos, calma. Às vezes isso pode até piorar a situação dela, né? Para ela sentir que não está conseguindo respirar. Mas agora, sobre esse ponto do cara que trouxe para mim essa ideia de tentando respirar mais, isso é bem comum, né? Isso é bem comum as pessoas hoje em dia, principalmente para quem pratica esporte e tudo mais. Então, qual seria a melhor solução, né, para a gente poder ter uma respiração de mais qualidade, tanto na parte de esporte, tanto na parte de uma respiração funcional do dia a dia mesmo? Seria a gente tentar fazer a respiração mais profunda e mais lenta possível. Então, são dois extremos, né? Eu sempre falo que o yoga me ensinou isso muito antes de eu começar a estudar respiração, né? Que uma respiração de qualidade, uma respiração realmente profunda, uma respiração realmente transformadora, ela vai ter esses dois pontos trabalhando junto, uma quantidade, uma profundidade, né, junto com uma lentidão. Então, se você respirar curto e rápido, você vai estar fazendo uma respiração que vai causar uma hiperoxigenação, vai causar esse processo que eu acabei de falar, da dificuldade de transmitir o oxigênio pelo seu corpo, e vai tender a causar uma maior ativação simpática lá no seu sistema nervoso autônomo, o que vai tender a entrar, botar você em estado de alerta, ansiedade, estresse. Já a respiração profunda e lenta, ou seja, o que seria respiração profunda? Seria o que a gente fala muito hoje sobre respiração diafragmática, né? A respiração que acontece conseguindo encontrar uma capacidade bem profunda da inspiração, usando bastante seu diafragma e tudo mais, fazendo uma boa ativação do diafragma, expandindo bem as costelas para frente, para o lado, né? A respiração acontece em 360, então a respiração não é só a barriga que sai, né? Então a respiração ela é a costela, é sempre bom você botar a mão na costela aqui embaixo, e a respiração ela vai para frente, para o lado. Então, se você colocar a mão e você inspirar, você vai perceber que sua costela não está afastando só para frente, ela está afastando para frente, para o lado. E se você colocar as mãos atrás, ó, aqui nas costas, e você inspirar, você vai perceber que suas costas também estão expandindo. A costela aqui na parte de trás também está expandindo. Ou seja, a respiração está acontecendo em 360. Então, se você busca essa respiração bem profunda na parte mecânica, você está encontrando a profundidade da respiração. Isso com bastante amplitude. Pode ser difícil no começo, por isso que é importante a gente treinar de forma um pouco mais isolada, só a parte mecânica da respiração. É um dos pontos que eu faço no meu treinamento de respiração, tá? Treinar só a parte mecânica e depois a gente ir partindo para outros pontos que a gente precisa melhorar na respiração. E o segundo ponto é a lentidão. Por quê? Porque a lentidão ela vai fazer com que a gente encontre esse equilíbrio, né, entre o gás carbônico e o oxigênio. Então a gente não vai nem aumentar tanto assim, a oxigenação, nem diminuir tanto o gás carbônico a ponto de não conseguir ter esse equilíbrio para transportar pelo nosso corpo. E, num segundo momento, a gente pode até mesmo treinar o que a gente chama de tolerância ao gás carbônico, que nada mais é do que melhorar a sua respiração para o dia a dia e principalmente para esportes também, né? Que, por exemplo, quando você está fazendo esporte, no caso desse rapaz de jiu-jitsu, o que acontece é que a frequência cardíaca vai aumentar, né? Você está ali fazendo atividade, correndo, e seu corpo está trabalhando mais, você precisa distribuir mais sangue pelo corpo, seu coração vai acelerar, e com isso ele vai demandar mais energia. Então você vai começar a respirar mais forte para você poder dar conta daquilo. Só que lembra que eu acabei de falar? Você está respirando mais, vai diminuir ali a quantidade de gás carbônico, isso vai até piorar o transporte de oxigênio, isso vai te cansar mais rápido, isso vai fazer você ficar mais fadigado, enfim, você vai perder o gás ali, no caso, usando essa gíria do jiu-jitsu. Então,
Então, o que seria ideal ali? Seria você criar uma tolerância ao gás carbônico, que nada mais é do que você ensinar o seu corpo a, se meu oxigênio cair um pouquinho e meu gás carbônico ainda estiver um nível elevado, não tem nenhum problema. Eu não vou morrer, não vai acontecer nada de ruim se cair um pouquinho, né? Sendo isso feito de uma forma saudável, vai ser até útil. É como se você virasse para o seu corpo, e aí tem um efeito chamado efeito Bohr, que explica exatamente isso. Se você pegar, abaixar um pouquinho a quantidade de oxigênio, né, durante o esporte, isso é bem comum, e deixar um pouquinho um nível relativamente alto ali da capacidade de gás carbônico, e você continuar nesse processo, o que vai acontecer é que seu corpo vai pegar esse oxigênio que sobrou, né, que está ali, que seu corpo não está muito acostumado a permanecer com aquilo, porque lembra, a gente costuma hiperventilar, e ele vai começar a levar esse oxigênio para onde precisa mais. E esse é o efeito Bohr. É você otimizar, né, esse oxigênio. Em vez de você trazer mais ar para dentro, você pega o oxigênio que já tem e você otimiza ele no seu corpo. Então, se eu estou, por exemplo, correndo, onde eu preciso de mais oxigênio? No coração, né? O coração ali está bombeando sangue, ele está trabalhando bastante e eu preciso de um pouco mais de sangue, um pouco mais de força nas minhas pernas, porque eu estou correndo. Enfim, eu não preciso, talvez, tanto sangue, tanta energia no meu estômago, fazendo uma digestão naquele momento. Talvez seja mais válido levar para outros locais, para o meu pé, né? Enfim, para alguns músculos acessórios ali que estão me ajudando a trabalhar. E isso é exatamente o que acontece no momento em que a gente começa a treinar, né? Essa tolerância ao gás carbônico. Isso vai fazer exatamente o quê? A gente vai cansar menos e a gente vai conseguir ter um pouco mais de fôlego, um pouco mais de resistência para poder lidar com aquela questão toda. E foi exatamente essa resposta que eu dei para essa pessoa, né? A gente tende a imaginar que eu vou precisar respirar mais para poder conseguir ter mais fôlego, para poder lidar mais com aquele momento. Na verdade, o que a gente teria que fazer com um pouco mais de consciência é treinar o nosso corpo a ter uma capacidade melhor de lidar com aquele oxigênio que já está ali dentro, né? Então, em vez de você tentar pensar em trazer mais, a gente deveria pensar em treinar mais aquele ar ali, né? Isso seria muito mais aquele transporte ali de ar e a otimização daquele oxigênio que a gente tem. Isso seria muito mais efetivo para a nossa vida no dia a dia e para o esporte do que você respirar mais, hiperventilar, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, isso até me dá um gancho para fazer um segundo vídeo, né? Que é um vídeo onde eu vou falar sobre esses tipos de cirurgia que o pessoal faz, raspando o nariz para poder respirar mais, ou então aqueles negocinhos que o pessoal bota no nariz para abrir o nariz, né? Esses dias, inclusive, eu também lidei com uma situação parecida com essa, o que pode ser até útil, mas no geral não vai ser tão útil quanto você treinar essa sua tolerância ao gás carbônico, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse formato também. Eu estou tentando fazer um formato aqui para o YouTube um pouco mais leve, sem tanta edição. Então, falando, bota a câmera aqui, eu falo com vocês, trago um tema que aconteceu, alguma coisa que eu estou lendo. Se vocês assistiram até aqui, conta para mim, né? Se foi legal, gostaram desse bate-papo. E se foi útil, não esquece de se inscrever aqui no canal. Meu canal está crescendo agora, estou começando a trazer mais conteúdo aqui para o YouTube. Então, isso vai me ajudar a deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu treinamento de respiração, eu vou deixar aqui ele no primeiro link da descrição. E é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.